No episódio de hoje de Desbravadores, o nosso assunto é futebol feminino. A nossa convidada é Duda Luizelli, ex-jogadora, gestora de futebol, que vai falar sobre realizações, ela que foi precursora do futebol feminino do Brasil na Europa. Foi uma das primeiras jogadoras a desbravarem o futebol italiano. Com vocês, Duda Luizelli. Duda, que prazer te receber aqui, muito obrigado. Obrigada. Duda Luizelli, mas todo mundo conhece por Duda. Maria Eduarda, tá certo? É isso? Não, sou Eduarda, não tem Maria. Por que te chamaram de Maria na chegada aqui? Ah, não, é porque aqui É de brincadeira. É de longa data, é que nem o João Pedro. E aí, Duda? Me conta lá da origem, a Duda que começou a jogar futebol graças a uma influência de um jogador consagrado, né? Eu era vizinha do Valdomiro, né, que era o grande craque do Inter na época de 70. E aí veio a minha paixão pelo futebol e, obviamente, pelo Esporte Clube Internacional, onde praticamente eu passei toda a minha vida futebolística, né? E aí, meu pai, nós éramos vizinhos de apartamento, na verdade, né, dos meus pais. Que bairro é isso? No Menino Deus. Menino Deus. E aí a gente convivia muito, não só com ele, mas com todos os jogadores, a gente estava sempre junto, né? E eu comecei a caminhar, me deram a bola, na época a bola do Figueroa, que era uma bola conhecida e famosa, e foi com essa bola que eu aprendi meus primeiros passes, meus primeiros chutes, e eu tinha um baita de um professor, né, que era Valdomiro Vaz Franco. Só ele, Valdomiro Vaz Franco, um ídolo marcado eternamente na história do Inter, né? Como é que era essa infância da Duda? Tinha mais irmãos? Como é que é? Nós somos 4 irmãs, né? Eu sou a mais velha, e aí tem a Juliana, a Marcele e a Gabriela, que é a mais nova, que hoje é quem trabalha comigo, que é minha sócia em todos os meus projetos e na escolinha, que é quem faz a parte administrativa, na verdade, né? E eu sou aquela do relacionamento, que falo com todo mundo, que converso com todo mundo, que desbravo vários projetos no mundo, né? E obviamente, cada vez aproveitando mais a proximidade de uma Copa do Mundo no Brasil. Hoje, na verdade, são 35 anos de escola da Duda, são 13 anos de projetos sociais, a gente está no 17º projeto de lei de incentivo, que é hoje o nosso grande negócio. Enfim, a gente hoje vem trabalhando no futebol feminino aí, cada vez mais, né? Mas cada vez com mais qualidade, eu diria, cada vez com mais competência, cada vez dando mais oportunidade hoje para as meninas jogarem futebol. A Duda sua, hoje, tanto quanto soava quando estava jogando futebol. Eu posso garantir, porque ela não para. E era essa a mesma Duda criança, que não parava também? Tinha muita briga em casa? Na época, né, a gente morava no Jardim Isabel, depois do Menino Deus, da época do Valdomiro, com 7, 8 anos, a gente foi morar no Jardim Isabel. E na frente da minha casa tinha uma pracinha, um campo de futebol, e ali a gente jogava com os meninos e eu já sabia que se eu não fosse bem no colégio, eu estudava no Colégio Rosário, se eu não fosse bem no colégio, a minha mãe chegava assim, pode esquecer que depois da aula não tem futebol com os guris, né? Então, eu jogava com os meninos na pracinha, então era o que eu fazia, assim, o que eu mais gostava na vida, né? Poxa, eu imagino o quanto era difícil jogar com os meninos. Naquela época, futebol, inclusive, era proibido para mulheres até 79, 1979. Foi por 40 anos, né? Coisa incrível. Foi proibido. Né? E aí, com 13 anos, logo ali que começou, né, em 83, com 13 anos, eu fiz o meu primeiro. Meu pai viu uma chamada na 0 Hora, na época, chamando, né, meninas para teste. E eu fui fazer o teste, na primeira bola lá eu já passei, né, já me tiraram pro lado, assim, não, tu já pode ficar com 13 anos. Com 14 anos eu joguei meu primeiro campeonato brasileiro, que na época tu viajava para uma cidade, a cidade que bancava, em tese, o alojamento e alimentação. Na época foi um campeonato brasileiro em Campinas, e eu fui pro meu primeiro campeonato brasileiro de futebol feminino com 14 anos, adulto.
E o Inter não tinha jogado ainda, tal. Eu fazia parte do grupo, né? Era muito jovem, obviamente, mas já tinha uma certa qualidade. Na decisão de terceiro lugar, 2-2 para o Inter, o técnico me chamou. Último jogo, faltava 20 minutos para acabar. A primeira bola que lançaram, estava ventando muito, assim, e eu dei um rabo de vaca no goleiro. Sabe aquele gol que o Pelé não fez? O meu bateu na trave e entrou. E ali começou a história da Duda como jogadora de futebol. Depois olha o jeito que começou também, né? Cartão de apresentação, rabo de vaca. O rabo de vaca simplesmente, assim, ó, o jogador que é qualificadíssimo já é difícil de fazer. A Duda foi lá e fez, tranquilo. A primeira bola, o primeiro lance, né? E aí começou a minha história dentro do Inter. Ali foram 11 anos, né? Depois eu acabei fazendo educação física, eu também tentei administração, na época eu só tinha URGS. Deixa eu te perguntar antes de chegar nisso aí, porque eu fiquei curioso também com como é que você enfrentou aquela situação. Certamente tinha muita piadinha, tinha muito preconceito. Claro, preconceito é inerente ao futebol feminino ainda hoje, imagina naquela época. De repente, o bullying, que naquela época não tinha esse nome, até duvidando da própria sexualidade, era muito difícil. Eu vou te dizer que eu acho que as pessoas ouvem aquilo que elas querem ouvir, né? E até hoje é assim. Tu ouve, se tu entender que pode estar fazendo bullying contigo, tu pode ficar chateada ou não, né? E eu vou te dizer que eu amava tanto jogar, eu gostava tanto do futebol, e eu não tinha me dado conta que aquilo ali ia ser minha profissão, talvez um dia, né? E eu só comecei a perceber quando realmente eu fui para a Itália jogar futebol, que foi a primeira jogadora brasileira a sair do Brasil, né? Então foi ali que eu percebi, opa, agora eu estou ganhando com isso, eu sou jogadora de futebol a partir de agora, né? Mas até então era para mim um hobby, eu me divertia jogando os treinos na época, quando eu tinha 14, 15 anos, eram terças e quintas em volta do Gigantinho, a gente ficava correndo, subia escada, descia escada, e sábado era o dia do coletivo no campo D, na época, né? O Beira-Rio, ele tinha o A, B, C e o D, que era um carecão. Mas não tinha nem grama. Era ali que hoje é estacionamento, era ali que a gente treinava, enfim. E eu nunca achei ruim, eu sempre me diverti. Eu nunca percebi nada assim que me atrapalhasse, né? Porque eu sempre fiz com muito amor, e eu acho que essa é a grande diferença do sucesso, eu diria assim, a gente amar aquilo que a gente faz. E em casa não tinha problema também? Pai e a mãe? Meus pais sempre me apoiaram naquilo que eu gostava de fazer, né? E eu acho que uma das coisas que me fez ser quem eu sou hoje, porque meu pai, querendo ou não, ele me levava no treino, ele via o treino e ele me buscava no treino. Ou seja, eu não tinha nenhum momento onde eu ficava ociosa, eu diria assim, né? Então, era sempre, eu ia lá, treinava e voltava. Então, eu acho que o apoio da família foi fundamental para mim ser a Duda hoje, né? Claro. De 35 anos de escola de futebol. Mas brincava de boneca lá na infância? Ou não, o negócio é assim, fica com a boneca e me dá uma bola. Não, eu brincava, inclusive, por exemplo, junto com o futebol, eu fazia aula de violão, eu fazia balé na Lenita Ruschel Pereira, na Menino Deus, né? Inclusive, fui uma das principais, assim, nas apresentações que tinham de final de ano. Eu acho que por 2 anos eu fui uma das bailarinas principais, né, da minha idade, obviamente. Então, eu acho que todos os esportes que eu pratico, eu sempre consegui ser acima da média, né? Mas o futebol foi um pouquinho mais, eu diria assim, e realmente foi minha paixão, e por aí conta a nossa história, né? E aí via os jogadores atuando, logicamente, Valdomiro e companhia, e tinha grandes inspirações, tipo quem? Além do Valdomiro. Na verdade, quando o futebol feminino, ele era pouco visto, né, em muitas situações. E, obviamente, uma vez eu indo para a Itália, um dos meus principais ídolos na época era Roberto Baggio, que para mim era um cara 100% dentro e fora de campo, né? Justamente pelo fato de ter ido para a Itália, foi aí 1 ano no Verona, 1 ano no Milan, na Itália, né? Então, eu acho que foi por aí que... Mas eu também tinha ídolos no futebol feminino, né? No futebol feminino, na época, nós tínhamos Michelle Enkers, que era a camisa 10 dos Estados Unidos, que era a grande jogadora no momento, e ela era uma jogadora muito diferente.
E, obviamente, a Cici, Formiga, bom, daí a gente vai falar das brasileiras, que eu tive a oportunidade de jogar. Foram 8 anos entre a primeira e a última convocação da seleção brasileira. Eu fui bicampeã sul-americana com elas, né? Então, isso foi fantástico, assim. Então, obviamente que hoje é muito mais fácil tu ter ídolos, porque tu consegue ver a Marta todo dia, tu consegue ver a Cristiane todo dia. Enfim, as meninas hoje, né, tu consegue ver porque é muito mais fácil. Na época, se a gente for procurar um gol da Duda no YouTube, é difícil de achar, né? Mas eu tenho lá umas 50 fitas VHS, lá já estão para DVD, mas a imagem ficou horrível. Não consegui nem mostrar para os meus filhos, né? Mas tudo bem, o que vale, eu acho que é aquilo que fica na nossa memória, são momentos inesquecíveis que o futebol me deu. É uma bagagem, tanto que leva para o resto da vida e ensina, replica. Isso aí a gente vai falar ainda no programa, até porque as escolas da Duda certamente passaram muito mais do que futebol, né? Mas é uma grande questão envolvendo meninos e, por que não, meninas, que é estudar e não parar de estudar enquanto está fazendo futebol. Você conseguiu manter isso aí, frequentando o Rosário, passando de ano, nunca repetiu, elevando com o futebol, tudo junto? Eu fui uma estudante, né? Eu nunca rodei, graças a Deus, mas eu sempre passei ali, eu precisava tirar 7, eu tirava 7-1, né? Então, eu ia sempre no meu limite, porque eu sempre, obviamente, o esporte, eu acho que está no sangue da gente, né? Eu, quando era pequena, inclusive, o meu pai queria que eu fosse tenista, né? Então, eu jogava tênis quando eu era pequena. Cheguei a ser primeira, segunda classe aqui no Rio Grande do Sul, né? E aí, por 30 anos, eu nunca mais joguei. Inclusive, o nome da minha irmã mais nova, que é a Gabriela, meu pai colocou por causa da Gabriela Sabatini, né? E ela, no final, acabou indo pro futebol também, acabou jogando na Itália, ela seguiu mais ou menos a mesma, jogou na Itália, depois ela, quando o Inter reabriu em 2017, que ela foi a capitã do Inter, que levantou o troféu lá no Grenal, e hoje trabalha também na Federação Gaúcha, no setor de competições, e trabalha comigo. Então, quer dizer, nunca mais joguei tênis, fiquei 30 anos sem jogar. Hoje, tu pergunta assim, Duda, qual é o esporte que tu pratica? Hoje eu jogo tênis. Hoje eu me divirto jogando tênis, minhas horas vagas eu tô sempre jogando tênis em todos os horários, né? Porque realmente é o que hoje me deixa muito feliz. Inclusive, semana passada eu estava competindo em Santiago do Chile, lá na minha categoria, né? No tênis, No tênis, Então, tu vê a competição, quando a gente gosta de competir, não adianta, dá para ver que a Duda, né? é competitiva. E ela tem uma semelhança com o Paulo Roberto Falcão, que é outro que nunca mais quis saber de jogar bola, né? Mas adora tênis. Joga tênis, claro, aí não por competição e tal, mas o bola-bola trocou a bola de futebol pela bolinha do tênis. E no futebol eu particularmente não gosto muito de jogar, porque, primeiro, é difícil eu encontrar meninas da minha idade que joguem, né? Porque hoje as meninas são tudo muito mais novas. E aí tu jogar com uma menina mais nova que vai lá e quer te dar um carrinho, não, daí não, tô aí fora, não, né? não vai dar. Esses dias até, no Dia Internacional da Mulher, acabei jogando, mas aí era da minha idade, né? As meninas eram um Grenal, que a secretária da Copa organizou na Orla. Bom, daí eu participei. Aí foi 4-2 para o Inter, eu acabei fazendo 3 gols, eu tive que me retirar e tal, mas foi que é isso? Fiz 3 gols, aí já senti que dava para sair, entendeu? Mas o que vale ali foi, na verdade, resgatar a história, que eu acho isso extremamente importante. Claro. A gente resgatar a história dessas meninas pioneiras que começaram o futebol, né, de fato. E devemos muito a elas, sem dúvida. Só deixa eu... Já está no horário, é isso? Tá, eu tenho que fazer um intervalo, o pessoal manda lá e obedeço. O técnico manda, o jogador obedece, tá? Perfeito. Eu tenho disciplina tática. A gente precisa fazer um intervalo e já volta falando com a Duda. Tem muita história de futebol e de vida. Até já. Desbravadores de volta conversando com Duda Luizelli, ex-jogadora, mas eternamente alguém ligada ao futebol. Futebol feminino é sinônimo de Duda. A gente estava falando sobre esse reencontro, né? É difícil vocês... Eu sei que é chato perguntar a idade, tá?
Tem problema, não? Não, é capaz. Não tem problema? Não, capaz. Então, que idade? Eu tenho 54 hoje. 54. Né? E por isso é tão difícil achar quem jogue também nessa faixa etária. Na mesma idade, obviamente. E uma coisa importante, né? A gente resgatar a história do futebol feminino. Porque volta e meia, minhas brigas aí com o pessoal e obviamente que não é culpa delas, né? O pessoal que segue o futebol feminino, dos repórteres que seguem. Pô, fulana de tal, 100 jogos com a camisa do Inter. Eu fico pensando, puxa vida, daí eu vou contar quantos eu tenho. Putz, a fulana de tal é goleadora do Inter em Grenais. Eu falei, hã? Não, pera só um pouquinho, né? Teve um Grenal 9-0, a Duda marcou 5 vezes. Pera aí, se eu for contabilizar... mas só que não existia naquela época, não tinha quem anotasse, não existia história para contar, né? Ou melhor, a história não foi escrita, né? E isso é algo que me magoa. E assim como magoa a mim, obviamente que magoa todas as pioneiras. E uma das coisas muito legais que a gente fez no Rio, hoje a gente está num projeto dentro do Rio de Janeiro, Rio, a capital do futebol feminino, né? Desenvolvendo com a Prefeitura do Rio, a gente resgatou as pioneiras para participarem do projeto, ou seja, em cada Vila Olímpica, são 10 vilas olímpicas, a gente beneficia 500 meninas, 50 em cada Vila Olímpica tem uma pioneira que vai lá tirar foto, contar a história delas, né, para as meninas, porque o quanto isso é importante e às vezes elas são muito esquecidas. E obviamente que o meu sonho e a minha vontade é realizar esse mesmo projeto, ou muito parecido, aqui no Rio Grande do Sul. A gente já está com ele bem encaminhado e provavelmente vai acontecer antes da Copa do Mundo também. Que legal, é uma espécie de redescobrimento do futebol feminino, porque é preciso valorizar essas pioneiras. Mas assim, já que o programa é Desbravadores, nós precisamos falar sobre Duda Luizelli na Itália, porque ela foi uma desbravadora, já falou algo muito por cima no bloco anterior. Que ano foi? Como é que foi a saída para a Itália? Bem, na verdade, teve um campeonato aqui no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul não, era a nível de Brasil, mas era a região sul no primeiro momento, que foi a Seleção Gaúcha. Teve uma Seleção Gaúcha que jogou um campeonato brasileiro. Então, no primeiro momento, nós jogamos em Capão da Canoa, lá no Mariscão. Nós jogamos contra Santa Catarina e Paraná, né? E ali, o estádio, apesar de ser pequeno, mas lotado, a gente teve querendo ou não, a imprensa acabou cobrindo esses jogos, né? E aí apareceu ali uma Duda que foi destaque, né, nessa competição. E acabou, o empresário acabou vendo, né? E acabou vindo o convite para jogar no Milan, na Itália. Eu estava acabando a faculdade, junto com isso veio uma proposta para jogar em Carolina do Norte também, com bolsa de estudo, onde jogava a Mia Hamm na época, né, que era a grande centroavante dos Estados Unidos. Na época eu já conheci o Camarão, que é meu marido já há 35 anos, e aí a gente acabou, por uma questão de oportunidade, a gente entendeu que a Europa, ele que jogava futsal na época, a gente entendeu que era o momento de ir para a Itália, a gente ia conseguir ali crescer, enfim. E aí a gente acabou indo para a Itália, a escolha foi por causa disso, né, que a gente viu que as oportunidades seriam muito maiores, e a gente acabou indo juntos já para a Itália. Lá, já no primeiro ano, eu já tinha um passaporte italiano, e aí a gente acabou casando lá na tumba de Romeu e Julieta, né? Olha! Mas muito para ele ter o passaporte também, para ele poder jogar como extracomunitário, que a gente chama, né? Que aí teriam mais vagas. E ele acabou, no segundo ano, quando eu acabei indo para o Verona, ele acabou jogando no Verona e nós dois jogamos no Verona, né? E ali foi momentos fantásticos, a gente morava num lugar que eu tive esse ano, inclusive eu me emocionei muito porque a gente acabou... Meu sonho era levar os meus filhos, né? Eu tenho hoje um de 21 e um de 18. Meu sonho é levar eles para Milão e para Verona. A gente acabou fazendo um giro na Europa, né? Com 20 e poucos dias com eles. Nós levamos eles aonde a gente jogou. Aí teve reunião dos atletas. A gente foi no Verona feminino, né? Lá
aonde a menina que jogava comigo é a coordenadora técnica hoje. Então, assim, foi momentos assim que o olho não parou de brilhar e a gente chorava de emoção. Que coisa boa. Foi algo fantástico, assim, tu reviver, né, aquela história e poder contar para eles realmente como começou tudo. E dá para pensar o Milan, na época que você jogou lá, como o Milan que é agora, com toda a estrutura, vocês usufruíam aquela estrutura toda? Não, na época era como se fosse CNPJs diferentes, né? Tá. Então não é como é hoje. Hoje o Milan é do Milan, a Juve é da Juve, o Inter é do Inter, né? O Grêmio é do Grêmio. Então, quer dizer, hoje mudou, né, o status do futebol. Hoje as meninas são profissionais. Na nossa época, a gente, lá na Itália, chamava de diletante, que era um semi-amador, eu diria assim, né? Mas então hoje é outra situação, é outro mundo o futebol feminino. Né? Mas mesmo assim, lá naquela época, era muito mais difundido o futebol feminino lá do que aqui? Na época, a Itália, por exemplo, ela tinha uma jogadora que se chamava Carolina Moratti, que é a Marta do Brasil hoje, né? E essa menina fez o status da Itália mudar muito, né? Naquela época dentro do futebol feminino. Lá, quando eu jogava, existia a Série A, B, C e D. Então, quer dizer, todo o time de Série A, que no caso o Verona e o Milan, tinha um time obrigatoriamente na Série C. Então, por exemplo, se eu teve um período que eu me machuquei, né? Que eu tive um problema no tendão. A minha recuperação, eu voltei jogando o campeonato de Série C. Aí, logo em seguida, quando eu fiquei 100%, eu comecei a jogar o campeonato de Série A. Então, isso são coisas que, poxa, nós estamos falando de 30 anos atrás. Olha a organização. Eu sabia quando é que eu vinha para o Brasil. Eu podia comprar minha passagem lá no final do ano, porque eu já sabia quando eu vinha. Obviamente que hoje o Brasil está muito mais evoluído. Hoje as meninas que jogam também já têm essa condição, né, de poder já usufruir suas férias, saber quando vai ficar. Mas é que antigamente, infelizmente, não era assim, né? Foi uma experiência de vida certamente sensacional. Os filhos nasceram aqui no Brasil? Os filhos nasceram no Brasil. São dois, né? São dois. Não, na verdade, com 32 anos, eu resolvi, assim, eu já tinha escolinha paralelo, eu já coordenava o Inter até e isso, jogava. tem que pensar, né? Na vida, assim, por exemplo, um atleta, porque com limitações ou não, era atleta. Então tem que pensar na parte da vida pessoal meio que depois, assim, foi assim que funcionou? Naquela época foi, né? Naquela época a gente decidiu com 32 anos onde era o meu sustento era a escolinha de futebol, não era como jogadora de futebol, né? Então chegou um momento com 32 anos a gente disse, poxa, tá na hora de ter filho, agora vamos parar, porque eu tava perdendo muito tempo treinando para conseguir manter, né? Quando a gente vai ficando mais velha, cada vez tem que treinar mais. E aí não valia a pena continuar sendo jogadora de futebol. Então a gente entendeu que era hora de focar na escolinha e ter os filhos, né? E aí, com 32 anos, eu joguei meu último Grenal. E aí eu tenho que te contar o meu último Grenal, como é que foi. Porque eu estava no banco, porque só eu, o treinador e o Camarão sabíamos, né? Eu estava no início da gestação. Ninguém sabia que você estava grávida. Ninguém sabia, estava no início, era final do gauchão. Estava bem no início da gravidez, assim. Recém tinha descoberto naquela semana, umas 2 semanas antes. Aí comecei a treinar menos, né? Porque daí já vi que não dava para ir tanto. Fiquei no banco, ninguém entendeu direito por que a Duda estava no banco. O jogo estava 2-2 e nós precisávamos vencer o jogo, né? E o jogo acabou 4-2 para o Inter. Quando eu entrei, o Grêmio na época trouxe Maravilha, Michael, Tânia Maranhão, trouxe a seleção brasileira inteira. O Grêmio já estava cantando vitória, né? O coordenador deles passou na frente do nosso banco, prepara aí o caminhão de bombeiros, que o Grêmio tinha jogo no Olímpico na época, e depois iam comemorar no caminhão de volta lá da pista. Eu ouvi aquilo ali, fiquei... E eu entrei, né? Primeira bola, a Michael foi expulsa, foi me dar um carrinho, foi expulsa, e aí na primeira bola lancei a Rosana no fundo, ela cruzou na minha cabeça, a bola passou pela Maravilha, na época, goleira da seleção, e fiz o gol que deu 3-2 para o Inter e depois a gente fez o 4-2. E ali foi meu último jogo como jogadora de futebol. Ali eu encerrei, né, de fato. E graças a Deus eu acho que eu marquei o gol mais bonito da minha vida, que foi a minha primeira gestação, né? Poxa, com meu filho, e, enfim, no primeiro, né?
E aí, logo em seguida, a gente já resolveu, já vamos na sequência para não perder o pique. E aí, a gente teve foram dois, hoje são 2 meninos que estão sempre aí curtindo, vendo. Tem alguma coisa com futebol, eles, ou não? A gente, um faz direito na PUC, né? Agora ele está querendo seguir o irmão, agora vamos ver se nesse próximo semestre. Então, ele começou a jogar futsal agora na Desban, mas mais para se divertir, etc. E o outro está tentando a carreira, estava agora esse semestre, chegou ontem, né? Estava em Vidiano, na Itália, jogando a Excelência, né? Que é a série tipo A, B, C, D. Aí depois tem Excelência e Promozione, né? Que daí são as séries mais iniciais. Tá tentando, jogou lá, a gente está super feliz, agora está de férias, vamos ver o que vai acontecer no próximo semestre. Acho que a expectativa é que os dois viajem aí para um semestre fora do Brasil, né? Como experiência de vida, principalmente. A história, a fruta, ela cai perto do pé. Não adianta, não adianta. Mas, Duda, 32, o último Grenal, né? Sim. E o último jogo foi quando? Não, meu último jogo foi o Grenal. Depois eu não joguei mais. Eu não joguei mais depois, né? Depois eu decidi que eu não ia mais jogar. Não ia mais jogar. Imagina, mas a rotina que você mantinha de treino, de dedicação e tal, mudou muito radicalmente, né? Embora a maternidade, logicamente. E hoje em dia o legal do futebol feminino é que as meninas que querem ter filhos, elas conseguem parar de jogar, ter o filho se bem programadinho e voltar, né? A gente tem o exemplo aí da Kathleen do Santos agora que teve filho, né? Já está jogando, tal, enfim. Então hoje a evolução, né, de tudo que vem acontecendo, hoje não é uma coisa muito difícil, é uma coisa que lá em 3, 4 meses depois tu já está praticamente já em forma para começar de novo. Né? E a escolinha, essa sim, estava a pleno vapor e continuou. A escolinha, exatamente, a gente são aí 35, mas tinha 36 tanta anos. Demanda assim? A gente, logo que eu voltei da Itália, né, a mesma coisa, eu voltei porque eu falei, isso é uma demanda reprimida, nós vamos ter que fazer uma escolinha de futebol e tal. E na época a gente tinha uma visibilidade bem grande, né? Principalmente o fato de ter ido para a Itália e etc. A gente recente tinha sido bicampeã sul-americana com a seleção brasileira em Uberlândia. E aí, vamos ter que voltar a escolinha. A gente abriu uma escolinha lá no início, no Partenon Tênis Clube, antes de começar no Inter. Na primeira semana, nós temos imagens, né? A gente fazendo... Tinha 400 meninas na escolinha. 400? 400 meninas. A gente tem uma imagem, claro que a gente chamou todas as meninas para fazer a matéria, né? A gente tinha as meninas correndo, parecia um formigueiro correndo, né, dentro da quadra. Foi algo bem legal, assim, e aquilo ali foi uma explosão. E logo em seguida a gente abriu a escolinha dentro do Internacional. E aí a escolinha, na verdade, ela veio sempre junto com o futebol feminino, né? Porque a gente acabava fazendo as seleções de base, principalmente, porque começou a vir depois. A gente começou a fazer sempre com a escolinha com custo zero, né? Mas o grande objetivo, Duda, de uma escolinha para você é formar pessoas. Você tem que prospectar meninas que possam render no futebol depois. Qual é o grande objetivo? Eu acho que na escolinha o objetivo é a gente formar atletas, né? A gente formar atletas, mas nunca deixando de formar pessoas, né? Porque eu acho que isso está muito ligado uma coisa com a outra. Não tem como formar um atleta sem formar uma pessoa. E eu acho que tem muitas coisas ligadas aí, como caráter, responsabilidade, enfim, né? Educação. Então, a escolinha, esse é o grande objetivo. Aí aconteceu que onde foi a minha virada de chave para os projetos sociais? A gente percebeu que o futebol feminino não é só lá em cima, a gente tinha era aquilo, embaixo na pirâmide não existia o futebol feminino, não existia oportunidade para as meninas jogarem futebol e etc. E isso se tornou muito grande para mim, porque nós estávamos no meio da pandemia em 2020, né? 2021, eu estava nas Gurias Coloradas, quando reabriu o departamento de futebol feminino, veio para a gente um convite para a gente coordenar as seleções brasileiras de futebol feminino pela CBF, para ser a coordenadora geral do departamento. E aí
eu tinha um sonho que era ir para uma Olimpíada que eu não tive a oportunidade de ir como atleta. O que aconteceu? Vamos lá, vamos fazer. Então, eu fui para a Olimpíada em Tóquio como coordenadora da seleção brasileira, né? Coordenando lá Marta, Formiga, Tamires, todas elas, né? Na época, pouca gente pôde ir, porque nós estávamos no meio da pandemia, tanto que foi uma Olimpíada que só os japoneses puderam assistir, né? Ninguém pôde viajar para lá. Mas, enfim, realizei um sonho. Pena que o resultado não foi ali o que a gente esperava, né? Mas tá tudo certo, eu acho que tudo tem um momento e tudo tem a sua hora. Eu acho que a evolução foi muito grande, tanto que o Brasil na última agora já ficou em vice e a gente espera um campeonato mundial aí, quem sabe agora no Brasil, né? Mas ali, quando eu cheguei no ápice da pirâmide, eu percebi que, puxa vida, agora mais do que nunca a hora que a gente tem que mudar essa pirâmide, inverter essa pirâmide, porque nós precisamos que meninas joguem futebol, que meninas tenham oportunidade de jogar futebol. E foi aí que começou, na verdade, os nossos projetos sociais. Hoje a gente tem Pelotas, Rio Grande, Guaíba, Eldorado, Barra do Ribeiro. A gente tinha uma sede no Rio de Janeiro, agora a gente tem o projetos sociais nas Vilas Olímpicas, são 10 Vilas Olímpicas. A gente tem em Porto Alegre 2 sedes. Então, hoje são quase 1.000 meninas aqui no Rio Grande do Sul que a gente beneficia, né, com os projetos sociais, através da lei de incentivo. Então, a gente tem grandes patrocinadores ali que estiveram junto com a gente, SLC, CMPC, Volvo, enfim, daí tem uma série de... Cada um tem Banco Itaú, DLL. Então, tem grandes empresas hoje que estão junto com a gente. Agora entrou CE Equatorial, entrou Grupo Pegada, Calçados Pegada, né? Então, enfim... São grandes empresas aí que trabalham com lucro real, que estão aportando no futebol feminino e a gente cada vez beneficiando mais meninas. O que são esses projetos? As meninas entram lá, Liga de Futebol Feminino, que é o nosso Instagram, entram na cidade e podem fazer aula, se tiver vaga, podem fazer aula gratuitamente, 2 vezes por semana, ganham um uniforme, ganham um lanche, né? Então, é social, profundamente social, mas tem também um quê de competitividade. Isso aí, mano, a gente já vai fazer retomada desse assunto. Logo depois do intervalo, tem mais Duda aqui no Desbravadores. Segura aí, que tem muito papo ainda. Desbravadores de volta. Hoje a nossa convidada é Duda Luizelli, sinônimo de futebol feminino. Duda, a gente falava no bloco anterior sobre os projetos sociais, né? As escolinhas com embasamento muito mais social do que competitivo, embora tenha competição também, porque é uma coisa inerente ao esporte, né? Você falava que é de graça, dá oportunidade principalmente para população mais vulnerável, né? E mais de 1.000 meninas? Hoje a gente beneficia quase 1.000 meninas no total, né? Porque a gente tem vários locais, são 9 pontos que a gente tem no Rio Grande do Sul, né? O único que está faltando agora a gente renovar é Ijuí, né? Que a gente tinha ali quase 100 meninas fazendo. Mas daí desse projeto pode sair para um clube? O que a gente faz? Por exemplo, tá lá em Pelotas, Rio Grande, né? O nosso embaixador do projeto, por exemplo, é Marcos Planella, que é o cara do Pelotas. Então, por exemplo, a menina acabou se destacando lá, obviamente que vai acabar indo para o Pelotas jogar o gauchão, sub-15, sub-17, enfim, né? A menina daqui a pouco se destacou aqui, a gente tem muitas meninas hoje jogando gauchão, né? Que se destacam nos nossos projetos sociais e vão jogar gauchão. Mas, obviamente, que esse é um dos viés do projeto, mas não é o nosso objetivo principal. Daí, como projeto social, a gente tem lá palestras sobre racismo, sobre a violência contra a mulher. A gente vai lá e vai trazer... Agora, esse final de semana, por exemplo, a gente teve... palestras sobre nutrição, sobre psicologia do esporte. Então, ou seja, a gente faz com que as meninas tenham o maior conhecimento possível, porque ali sim, a gente formar uma cidadã está acima de formar uma atleta. Porque às vezes o futebol, dentro dos nossos projetos, ele não é o fim para elas. Ele é um meio
para elas estudarem, quem sabe um dia não ser jornalista, não ser médica, não ser fisioterapeuta, enfim, elas podem ser o que elas quiserem, né? Não necessariamente uma jogadora de futebol, mas através do futebol ela pode ganhar uma bolsa numa faculdade, enfim, né? Então, é isso que a gente traz como projeto social. Também, né? Cidadania. É isso que a gente traz como projeto social, é isso que a gente quer, é essa a nossa visão, é isso que a gente quer transformar o mundo aí, porque as mulheres jogam futebol. Nós estamos falando de ex-jogadora e de uma gestora. Há pouco a Duda falou da experiência junto à CBF, que é a experiência máxima, nós estamos falando da entidade máxima do nosso futebol. Te causou algum tipo de frustração, não só por não ter conseguido o resultado na Olimpíada, mas de repente algum outro tipo de frustração, porque deve ser difícil ainda alguém gerir, mesmo que na CBF, o futebol feminino? Na época, eu e a Aline Pellegrino fomos as primeiras mulheres gestoras da CBF, né, naquele momento, dentro do futebol feminino. Obviamente que era uma coisa que foi muito diferente, veio junto com a gente a informação de que as mulheres teriam equidade na premiação dos homens, então homens e mulheres, quando jogassem pela seleção brasileira, teriam a mesma premiação, né? Isso saiu, na época, foram 287 capas de jornais no mundo, porque a seleção brasileira foi uma das primeiras que conseguiu fazer isso e, obviamente, com 2 mulheres apresentadas na época pelo presidente Rogério Caboclo. Então, eu acho que tudo são momentos extremamente bem vividos, saber que a gente sempre, por onde a gente passa, o legado fica, né? E a gente tem uma expectativa muito grande que essa Copa do Mundo venha para ficar, para fortalecer cada vez mais a modalidade no Brasil e que um legado fantástico fique para sempre. Pois é, Copa do Mundo, né? Nós temos aí, antes tem a Copa masculina e talvez isso ainda direcione mais a atenção, logicamente, porque depois é que a gente vai ter a Copa feminina. Qual é o papel da Duda nesse contexto? Bom, por enquanto, o meu papel continua sendo dentro dos nossos projetos sociais. No Rio de Janeiro, a gente está com muitos projetos de desenvolvimento. Afinal, lá vai ser a final da Copa do Mundo, vai ser no Rio de Janeiro, né? Então, a gente tem uma projeção muito grande. O meu objetivo sempre é poder ajudar da melhor forma possível, que eu acho que talvez o nosso maior desafio hoje é a gente lotar os estádios de futebol dentro da Copa do Mundo em jogos que o Brasil não vai jogar. Porque eu acho que os jogos que o Brasil vai jogar, a gente vai lotar o estádio muito facilmente. E deixa, só aproveitando o gancho, e de repente tirar aquela ideia de preconceito que ainda tem. Tem muita gente falando, você deve saber mais que eu, né? Futebol feminino, eu não vou ver, a qualidade é muito baixa. Elas jogam em câmera lenta. Porque não sei o quê. Que existe um ranço ainda. Mas eu acho que quem assistiu o futebol feminino, vai lá de 5 anos atrás, e tu assistir hoje, tu vê uma evolução muito grande. Enorme. Porque hoje as meninas são profissionais do futebol. Hoje elas são 24 horas atletas de futebol, né? Hoje elas, obviamente que não na mesma proporção que o homem, mas elas têm nutricionista, elas têm o seu personal, elas têm o seu psicólogo, elas têm uma estrutura por trás delas. Não é só aquele ir lá no treino, jogar no clube e ir embora para casa. Não, a vida delas é o dia inteiro sendo atletas de futebol. Então, isso fez com que a consciência tática, técnica, física, falta mental ainda um pouquinho, para a gente conseguir aquela medalha de ouro, mas a gente está no caminho, a gente evoluiu muito, né? A gente vê uma evolução muito grande. Hoje tu vê um Palmeiras e Corinthians, às vezes tu assiste um Grenal já é mais difícil, né? Porque sempre tem aquela briga. Muito mais disputado do que... mais disputado do que jogado. Mas enfim, tu consegue perceber. Antigamente a gente via um jogo de futebol, chegava lá pelos 15 minutos do segundo tempo, o jogo caía, tu ia lá e mudava o canal. Hoje não, hoje tu assiste um jogo de futebol feminino até o final, se tu gosta, se tu quer assistir, né, se tu torce. Então, eu acho que a evolução ela é clara, né? E vou te dizer que na minha visão até, eu que acompanho os dois e que gosto dos dois, ele é muito bonito, porque, querendo ou não, é um milésimo de segundo, um pouquinho mais de espaço, talvez, as meninas tenham para jogar e fazer uma grande jogada, né? Enquanto que no masculino já é muito mais físico também, né? Mas, enfim,
Eu acho que a gente está numa evolução grande e o Brasil tem tudo aí para chegar numa semifinal de Copa do Mundo. Por que não numa final? Por que não ser campeão mundial? Aí seria a cereja em cima do bolo para que a modalidade crescesse cada vez mais. Nossos grandes adversários, Estados Unidos... Estados Unidos, eu acho que França, Inglaterra, né? São as equipes assim, que estão lá em cima, né? Mas a gente tem muitas equipes, mas obviamente que, por exemplo, tem equipes que ficaram fora, né? Porque na Europa só podem ser, então, por exemplo, Suécia não tá, né? Então, acho que vai aí, acho que qualquer adversário que vier, o Brasil vai ter que saber que nos pequenos a gente também erra, também pode perder, né? Então tem que estar muito bem concentrado, né? Para que a gente possa ir, no mínimo detalhe, tá tudo bem alinhado. Mas eu acho que o Arthur Elias, que é o treinador da seleção, tem feito aí um grande trabalho e o Brasil tem tudo para realmente buscar um grande resultado nessa Copa do Mundo. E lembrando que o Beira-Rio, mais uma vez, vai ser sede, vai ser palco de Copa, então dá para quem é daqui do Rio Grande do Sul assistir de perto, né, essa disputa, o que para nós é motivo de muito orgulho também. E essa Copa do Mundo, querendo ou não, já está tudo pronto, né? Aeroportos, estádios, né? Então, agora, esse investimento da FIFA tem que ser realmente nas pessoas, no desenvolvimento da modalidade. Só aproveitando isso, Duda, quando houve a obrigatoriedade, para quem não sabe, está agora como norma, como regra dos clubes manterem o futebol feminino. Os times de Série A. De Série A. Isso, na sua opinião, foi determinante ou, de repente, algo que é imposto de cima para baixo, assim, não tenha tido a simpatia dos clubes e até do próprio público? Eu acho que foi muito importante, né? Tanto que hoje a gente vê os clubes tendo que fazer o futebol feminino, até aqueles que sobem, né, de divisão, que nem o Mirassol teve que fazer aí, porque vai jogar a Sul-Americana, Libertadores, enfim. Então, eu acho que, infelizmente, foi imposto, mas foi uma necessidade do momento da modalidade, mas quem sabe fazer aí o futebol feminino, a gente vê exemplos, né, Corinthians, Palmeiras, conseguindo equilibrar, né, despesa e receita. Eu acho que tem muita coisa que se pode fazer, principalmente através da lei de incentivo, né, que é pouco usado pelos clubes e não é qualquer um que faça, é algo que tem que ter uma certa expertise, obviamente, mas eu acho que tem muita coisa que se dá para fazer, inclusive construções de CTs, de espaços para as mulheres, né? Eu acho que ideias se tem muitas, obviamente, e tem que ter pessoas competentes nos lugares corretos. É possível viver hoje, a jogadora, com salário de jogadora? Algo bem diferente da sua época, né? Não, completamente. Pena que eu nasci 30... nasceu na época errada. Ou não, né? Ou não, senão não teríamos o avanço que nós tivemos. Mas, enfim, eu acho que... Não, hoje as meninas, por exemplo, que jogam na dupla Grenal, obviamente, né, que vivem do futebol, grandes clubes do Brasil, eu diria que os 8, 10 clubes do Brasil, os times de Série A praticamente, as meninas hoje vivem do futebol, são profissionais, né? E a gente fica muito feliz com o crescimento, é um crescimento muito grande e obviamente que falta agora, eu acho que é o engajamento de marcas grandes que venham junto ao futebol feminino, que o clube, o marketing compre a ideia, que a gente leve pessoas para assistir os jogos de futebol feminino no Rio Grande do Sul, principalmente, né? Eu acho que isso é algo que está faltando. Eu fiquei pensando se o Rio Grande do Sul não é um caso à parte, porque a gente tem fama de machista. Temos. É inegável. De repente é um pouco mais difícil, não? Olha, depende. Eu acho que tudo vai do engajamento, né? Porque eu vou te dar um exemplo. Corinthians. O Corinthians, quando quer o seu marketing, ele lota lá o seu estádio para as meninas jogarem e elas jogam no estádio principal. Aí a gente pega o exemplo do Flamengo. O Flamengo, ele não dá muita bola para o futebol feminino. As meninas nunca jogaram num grande estádio, jogam lá no Luso Brasileiro, enfim, com pouca gente. Então,
vai muito do que o clube quer, do pensamento do clube. Então tá na hora do Inter jogar no Beira-Rio, poxa. Do Grêmio jogar na Arena. Mas para isso não é só simplesmente ir lá e botarem elas, tem que ter todo um engajamento do clube, tem todo um marketing ser feito, porque daqui a pouco também elas têm que jogar lá, mas não pode ser de graça. Daqui a pouco tem que cobrar 10, 20, 30 reais, enfim, para que pelo menos pague a operação do jogo, né? Bom, e aí a gente vai falar de muitos assuntos, mas tudo são coisas que pra gente aqui é muito fácil falar e a gente sabe que fazer realmente é bem difícil. Você, nessa história do futebol, fez inimizades ou não? Não, graças a Deus, eu acho que eu não me lembro de ter algum inimigo, assim, hoje, né, com o futebol. Dentro de campo também, não? Não, dentro de campo também ter rusga, de disputa, essa aí é desafeto, essa aí... Não. Não, porque quando eu sentia que o negócio estava difícil pro meu lado, era tudo de prima, vai. Já a bola chegava, já vai-se embora, que não é mais comigo. Categoria, é? Que é isso? Eu lembro, eu ainda hoje lembro, olhando para Duda, Bel, lembra? Claro que sim, né? Bel foi jogadora do Grêmio, foi também um nome muito marcante aqui, mas era um futebol feminino engatinhando. E vocês fizeram muito, certamente, para chegar onde a gente chegou hoje e vai continuar evoluindo. Mas, assim, do ponto de vista pessoal, você lamenta não ter tido uma filha mulher para, de repente, também incentivar no futebol? Eu acho que eu não lamento, porque no final, como eu tenho 18 anos de diferença para minha irmã mais nova, né? Ela acabou, querendo ou não, sendo ali a minha filha, porque ela é uma menina que tem 4 mães, né? Tem minha mãe e minhas outras 3 irmãs. Então, ela acabou indo para o futebol, ela viveu a escolinha o tempo inteiro dela, porque hoje ela tem 36, 37, a escolinha tem 35, então quando ela viveu a escolinha, né? Então eu fico muito feliz, porque eu acho que Deus me contemplou de todas as formas, né? Então eu não posso reclamar de nada, eu só tenho a agradecer, e hoje que cada vez o futebol feminino prospere cada vez mais, aí a gente vai estar sempre muito feliz. Muito bom. E as escolinhas seguem, né? Repetir, pessoal, pelo buscador simples da internet já tem acesso, né? A Escola da Duda, pode entrar lá, vai ser o primeiro que vai aparecer ali. Hoje a gente está em 4 locais em Porto Alegre, né? A gente tem na HD Farrapos, a gente tem na Prime, na Cavalhada, Zona Sul. Aí depois nós temos 2 escolinhas de futsal hoje, principalmente para as meninas menores, no Grêmio Náutico Gaúcho. E a gente tem também na Arena São João, aqui na Zona Norte, a gente também tem 2 escolinhas de futsal. Então tem 4 opções para meninas aí a partir de 6 anos de idade. Temos até turmas de adultas. Então não tem idade para jogar, para começar. Só querer vir e se divertir com a gente. Duda, muito obrigado pela sua presença aqui. Mais sucesso ainda. Obrigada. Obrigado por essa história maravilhosa, né, do futebol feminino, que tende a prosperar muito mais. A gente torce por isso. E quem sabe não vem um título no Mundial aí, que vai ser aqui no Brasil. E assim termina mais uma edição do Desbravadores, agradecendo muito a sua companhia aqui na tela da Masper TV. Infinitas possibilidades. Tchau!